Olá, bom dia para você que me acompanha no canal Sorriso e Bênção. Se você está à tarde ou à noite acompanhando a leitura, não importa o horário, o importante é você estar conosco, partilhando desses momentos da leitura da Palavra de Deus. Se você quiser acompanhar desde Gênesis, basta você ir no comecinho lá e buscando, você vai ter no dia 1º de janeiro a primeira leitura que nós fizemos em Gênesis capítulo 1. E assim você pode acompanhar, né? Lendo, ouvindo um pouco do começo e você acaba juntando rapidinho, você vai estar só acompanhando já a leitura a partir de agora. Se Deus quiser e assim permitir, nós estaremos na segunda-feira já começando a leitura de Salmos. Então vamos que vamos, porque Deus é fiel e bom e a gente tem muito. Ah, outra coisa, você já viu que faltam apenas 6 pessoas para dar 120? Se nós fecharmos 120 pessoas, eu já vou fazer o sorteio, tá? Já vou fazer o sorteio, porque aí já não tem muito o que esperar, tá certo? Então vamos que vamos. Hoje nós leremos Jó 31, 32 e 33. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito, a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhes responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Que lindo, né, gente? Ele se colocando no mesmo patamar dos seus servos, né? Não menosprezando nenhum deles. Muito interessante, olha. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Então, é o mesmo Deus que criou todos, né? E a gente precisa ter respeito para com as pessoas, independente do cargo que elas ocupam. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva, se há alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquintava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, e olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio,
E se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis que a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me conduza cardos, e por cevada joio. Fins das palavras de Jó. Eliú, irado contra Jó e seus 3 amigos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú vinga o direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó 33. Eliú repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro.
Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão. Puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te das contas de nenhum dos teus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Eu sonho ou em visão de noite, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abres os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça à cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Puxa, brabo, hein? Chegou brabo o homem. E é isso aí, gente. É muito bom ler, né? Nós estamos caminhando para o final do livro de Jó e tem bênção chegando por aí, porque esse livro ainda tem coisa fantástica para nos ensinar e para nos orientar. Que bom que você está aí comigo. Nós estamos chegando a 120 pessoas inscritas no nosso canal. Ao chegarmos, então, mudaremos todo o nosso plano, porque é assim que nós agimos, né? Queremos que as coisas sejam novidade, assim como é a nossa vida com Deus. Sempre novidade de vida. Cada dia melhor do que o outro. Que amanhã o seu dia seja melhor do que hoje. Que hoje seu dia seja muito melhor do que ontem. Porque Deus está com você, te acompanhando em tudo que você fizer. Não se esqueça, lembre-se de chamá-lo para estar sempre junto com você. Ele quer ser seu companheiro continuamente. Fale com ele. Fala, Senhor, me guie os passos. Esse dia está nas tuas mãos. Faça isso todos os dias. Você verá que com certeza o seu dia será melhor do que ontem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia e que esse final de semana que está se aproximando seja maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quinta-feira, amanhã, final de semana chegando. Que Deus abençoe. Vamos?